Depois de Bahia 1 a 0 Palmeiras, o clima pegou fogo. Abel Ferreira criticou duro o gramado da Fonte Nova, dizendo que estava inadmissível. Rogério Ceni não deixou barato, rebateu com ironia, disse que o Palmeiras só joga na ligação direta e ainda cutucou o sintético do Allianz. O bate-boca virou guerra de palavras. Assista até o fim, porque a cada fala a treta só esquenta mais. Deixe seu like e se inscreva no canal. É difícil, tu não estás preparado para este tipo de situações, não estás preparado para jogar num campo com gramado. Estamos a falar de futebol de alto nível, futebol profissional, isto devia ser inadmissível. As lesões surgem pelas condições do gramado, porque o pé fica preso. Infelizmente, vocês forem lá fora conseguem ver que o gramado é pintado, eu não consigo entender, mas pronto, acho que é dar os parabéns ao Bahia porque fez um gol numa ação individual, num jogo muito equilibrado, mas muito difícil de ser jogado, onde a bola está constantemente a saltar, onde os duelos são... É difícil de jogar assim, mas parabéns ao nosso adversário. Nossa, acho que segunda derrota fora de casa. É um caminho difícil, longo, mas é muito difícil jogar num gramado destes. Mas aceitamos e seguimos, está bem? Olha, assim, nós podemos agora arranjar todas as desculpas, podemos dizer que é do cansaço, que foi do jogador, porque o treinador substituiu mal, porque... Lamento as lesões, lamento a forma como nós queremos jogar futebol num gramado destes. Não dá para criar. E a equipa que foi mais feliz, na minha opinião, numa ação individual, numa transição do goleiro que estou a bola na frente, numa ação individual, num jogador canhoto que rematou com o pé esquerdo. Nós tivemos as mesmas oportunidades, como disse, acho que foi um jogo muito equilibrado, muito disputado. O gramado parecia um reixão. Acho que é triste porque de um lado tem jogadores muito bons, o Bahia tem jogadores muito bons, o Palmeiras também tem, mas é difícil num jogo como este tu conseguires ser criativo, tu conseguires propor jogo, tu conseguires jogar, e acho que, como te disse, acabou por ganhar a equipa que nas oportunidades que teve acabou por ser mais feliz. E na minha opinião, no momento em que nós sofremos o gol, é no momento que nós já estamos mais por cima do jogo, mas sem criar, é chegar lá no último terço. Mas tu vês que a qualidade das ações são ruins, muito a bola está sempre a saltar, é mais difícil. E é verdade, a equipa que fizesse golo ia ter essa vantagem, depois do golo acabou o jogo. Não é difícil de jogar depois numa situação destas, e parabéns ao nosso adversário. Vamos continuar e não há forma de dar 24 horas, continuar o nosso caminho, e daqui a 3 ou 4 dias estamos a jogar outra vez. Uma das reclamações do Palmeiras, fervorosa inclusive, foi sobre o estado do gramado, né? O técnico citou que foi muito difícil ser criativo nesse gramado. Inclusive o Palmeiras vai fazer uma reclamação à CBF, porque tem um padrão, a coloração do gramado, e dificultou muito o jogo do clube, inclusive colocando as 2 contusões na conta do gramado. O que você acha? Você acha que é pertinente essa reclamação? Faz sentido? Trabalhou também o jogo do Bahia? Eu acho que a cor do gramado estava muito feia mesmo, sabe? Tava feia a cor do gramado, realmente. O Palmeiras é melhor o gramado ruim, porque eles só fazem ligação direta quase, né? A maioria do jogo deles, a característica de jogo é Everton, Flaco, Vitor Roque na frente. Pra gente prejudica mais, porque a gente joga desde trás no chão. Então, para um time que põe mais a bola no chão, realmente o gramado, eu acho que o gramado, para nós também gostaríamos que o gramado tivesse em melhor condição. Mas eu acho que atrapalhou muito mais para nós do que para eles. E sobre lesão, me desculpa, mas para quem joga em gramado sintético, reclamar de lesão num gramado natural, aí fica feio. E paro por aqui porque vamos valorizar a nossa vitória e não vamos esconder a derrota do adversário em cima de um campo que oferecia minimamente condição. Não é o ideal, realmente, concordo, tem que concordar. Aí eu assino embaixo, precisamos melhorar. Mas lesão muscular na conta do gramado também, aí já é demais. Quis cutucar? Quis cutucar e cutucou, né, pai? Cutucou? Não, e ele foi... E vamos parar por aqui. Pra mim, o Rogério foi bem demais. Pra mim, o Rogério foi bem demais. A lesão muscular, quando ele fala, ele não pode botar na conta do gramado. Eu tenho um ponto. A lesão muscular. Não tem a ver com o gramado. Não é esse o ponto que eu toco. É outro tem a ver com o gramado, a lesão muscular. A lesão do Piquerez, por exemplo, que aparentemente é do joelho, aí tem a ver com o gramado. Então é isso que o Rogério fala, porque fica irônico por parte do Abel. Que tem os que tem o sintético, e aí fala do gramado que teoricamente é um gramado natural, pintado, não é um gramado, obviamente, 100%, a gente citou o campo do Neoquímica no começo do programa, que é um dos melhores, se não o melhor. Neoquímica, Morumbi, Beira-Rio, Alfredo Jaconi, de padronizar Mirassol. Mas o Rogério Ceni foi bem. É uma vergonha. É a única grande liga do mundo. Eu vou colocar o Campeonato Brasileiro como uma das 6 grandes ligas do mundo. A única liga do mundo que tem discussão de gramado é a nossa. Cara, o campeonato argentino tem muito menos recurso que o Brasil. Você não vê gramado ruim na Argentina, cara. Impressionante, cara. Não tem gramado ruim na Inglaterra, na França, na Espanha, na Itália. O Abel dá uma cutucada e o Rogério, que provavelmente deu o coletivo depois, devolve num tom mais alto. Foi depois. Aí eu acho que o Rogério tem razão em certos aspectos. Um que eu acho que ele não tem razão é que ele exagera no sentido de dizer que o Palmeiras só joga em ligação direta e não é. Porque o Flaco é um cara que tem altura, tem bom jogo aéreo, mas
A gente vê os últimos jogos, o Flaco deu assistência pro Vitor Roque, vem de trás carregando a bola. Então não é isso. Concordo que o Bahia é um time que constrói mais de trás que o Palmeiras. O Abel fala do gramado e o Rogério responde do gramado sintético. Mas o Rogério, há uns meses atrás, já falou que o gramado do Fonte Nova era muito ruim e que ele preferia jogar em gramado sintético bom do que nesse gramado. E aí a gente vai para a discussão do gramado. Situação utópica. Todos os gramados naturais, bons. Situação real, impossível. Eu joguei no Palmeiras com gramado antigo e joguei contra o Palmeiras no gramado novo. Eu prefiro jogar... O Felipe pegou o gramado antigo também, né? Peguei o antigo. Cara, eu peguei gramados do Allianz Parque no Gol Sul ali, que eram absurdos, não tinham condição de jogar. E o gramado sintético eu também não gosto. Mas é melhor do que o gramado. Então, assim, o cenário ideal é gramado natural bom. Só que aí que fala, a gente discute, tem discussão, mas não tem. Não se fala do no debate. Rogério, ela pega no que o técnico tem de mais precioso, que é a qualidade do seu jogo, que é a qualidade do seu trabalho tático. Quando um técnico vira pro outro e fala assim: o teu time só joga em ligação direta, ou seja, é um trabalho pobre, é um trabalho sem requinte. O que não é. É limitado. O que não é. Por isso que o Rogério Ceni. É uma complicada. Ela vai na vaidade do treinador. Mas aí eu acho errado. Eu acho errado o Rogério Ceni, sabe? Porque eu acho que ele poderia muito bem, porque o Palmeiras não é, o Palmeiras de fato, ele joga com muita ligação direta, inclusive no jogo da Libertadores, o primeiro tempo eu reclamei um pouco, falei, cara, o Palmeiras o Everton tá pegando a bola, tá dando chutão desnecessário, o Palmeiras tem qualidade pra botar a bola no chão, O jogo do Monumental, o Palmeiras exatamente. E foi assim no segundo tempo, o Palmeiras melhorou muito no segundo tempo, botou a bola no chão, então o Palmeiras não joga só a ligação direta, é um equívoco do Rogério Ceni. Eu achei que foi muito do ego. Mas eu acho que o Rogério sabe disso, ele sabe, mas eu acho que o Rogério Ceni, ele tinha que fazer o que ele fez no final, sabe? Dar ênfase à vitória do Bahia. O Bahia ganhou o jogo de um Palmeiras que tá brigando pela liderança, que acabou de ganhar do River os 2 jogos, jogando fora de casa, jogando em casa. Não perdia, rodando os melhores momentos enquanto exatamente, não perdia tantos jogos, sabe? O Bahia, hoje, com um campo ruim, jogou bem. E olha, não foi porque o Palmeiras jogou mal. Porque o Palmeiras jogou bem. O início do jogo estava muito equilibrado. O Palmeiras, inclusive, estava melhor. E o Bahia conseguiu, neutralizar os pontos fortes do Palmeiras, jogar e foi com um golaço. O gramado da Fonte Nova ontem tava uma piada. Uma piada. Agora, o Rogério Ceni, ele foi bastante oportunista na hora de falar. Por quê? Primeiro ele falou, o Palmeiras só faz jogada direta. Veja, o Palmeiras nos últimos jogos tem se destacado justamente pelo oposto. Ele é elogiado porque passou a jogar muito bem. Porque o André, os evangelistas, jogadores que precisam da bola no pé para dar ritmo ao jogo. E ontem, com aquele gramado, não dá para cravar que foi por isso. Mas com o gramado, o Palmeiras basicamente só teve realmente, aí sim, naquele jogo específico, ligações diretas. E a gente vai lembrar do Rogério. Só um parênteses, o gol do Bahia foi uma ligação direta. Foi uma ligação direta, exatamente. E a gente vai lembrar do Rogério, há 6 meses mais ou menos, ele esculachou o gramado da Fonte Nova, reclamou pro Bahia, disse que o gramado poderia lesionar seus atletas e disse, eu prefiro jogar num sintético do que jogar num gramado desse. Então ele é muito oportunista ao falar, não, quem tem sintético não pode reclamar da lesão, sendo que ele mesmo estava reclamando disso. E da ligação direta aqui. Sim, há 6 meses o Palmeiras era um time muito feio de se ver, que só fazia ligação direta, mas hoje em dia não é mais esse time. Então eu achei que o Rogério tentou aproveitar, lógico que estava no direito dele, venceu o Palmeiras, fez 6 pontos contra o Palmeiras, venceu no Allianz Parque e na Fonte Nova, mas ontem especificamente ele foi oportunista. Eu acho que a atuação do Palmeiras ontem mostra o quão precipitadas são essas análises de esse é o melhor, esse está jogando mais. Você viu? O Palmeiras perdeu, o Flamengo venceu, joga bem. Eles estão envolvidos numa maratona que você não vai conseguir esse padrão de excelência. É coisa muito do imaginário. Eventualmente vão fazer jogos melhores ou piores. O próprio jogo de quarta-feira. Até os 42,5 o River Plate estava no jogo, gente. Aí saiu o pênalti, o Palmeiras mereceu classificar, mas não foi nadando de braçada. O placar agregado, ele não mostra muito pouco o roteiro. O roteiro teve uma dramaticidade. O gol de empate do Vitor Roque no começo do segundo tempo dá alívio ao palmeirense. Tá 1-0, o cara tá indo pro pênalti. Tá vendo gol na Argentina. E o River quase fez o gol sem merecer, aos trancos e barrancos. O Everton fez uma defesa no pé do atacante. Pois teve aquela que trombou lá, que ele chutou, foi um Sala, ele chutou, bateu em alguém, subiu, caiu atrás do Everton. Se ela cai na direção do gol, pode cair dentro do gol. Então não foi tão simples assim. E os dois times vão sofrer com isso. Não tem como. É uma maratona muito pesada, vai ter boas e más atuações. Enfim. E sobre a questão do gramado, assim... Como se discute tanta coisa de liga agora, é só se discute de televisão. Pô, cara, se tivesse uma liga de verdade no Brasil, não tinha gramado de plástico, piso de plástico. Não tinha. Nenhum lugar do mundo tem isso, só tem no Brasil. Nenhuma liga minimamente séria ou relevante tem piso de plástico. Gramado sintético, chame como quiser. Ninguém tem. Né? Já falamos aqui várias vezes sobre isso. Só campeonatos muito alternativos têm isso. Então, assim, eu acho que o Palmeiras não deveria falar também sobre gramado, não, sabe? Porque quem coloca aquele piso, já teve até o próprio Palmeiras sofrendo com troço grudando na chuteira do jogador, esse tipo de coisa. Mas eu acho que ali a troca de farpas é muito de rivalidade do treinador. Eles se enfrentaram inúmeras vezes já. Os diferentes times que o Rogério treinou no futebol brasileiro, São Paulo, Flamengo, Bahia, e ele tem um índice bom contra o Palmeiras do Abel Ferreira. Eu acho que é muito provocação de rivalidade que existe entre os dois já, que é natural também. Bom, antes do gramado, eu acho que o Palmeiras decepcionou muito, né? Diferentemente do Flamengo, o Palmeiras enfrentava um adversário que jogou no meio de semana, jogou contra o Vasco, perdeu do Vasco, jogou o segundo tempo com um a menos o tempo todo, perdeu o melhor jogador, Jean Lucas. Então, era jogo pro Palmeiras. Essa questão do gramado é segundo plano. Eu acho que a discussão dos dois, acho que o Danilo tem razão em relação ao Ceni foi oportunista, e o Abel também. Aliás, nesses aspectos eles se assemelham. Eles são, quando ganham, eles têm coisas a destilar, quando perdem, não sabem perder os dois. Os dois não sabem perder.
nesse tipo de coisa, eles são bem parecidos. Em relação ao gramado, é o seguinte, os dois gramados são lixo, só que o gramado do piso sintético não é uma opção. As pessoas não entendem, o piso sintético é uma opção econômica. Não é uma opção, é uma opção econômica. Para o negócio do Palmeiras girar, é necessário ter um piso sintético. Porque é aquilo, tem show todos os dias no estádio. É uma roda de dinheiro sem parar. E aí vamos na Liga. Ninguém quer perder dinheiro na Liga, só querem ganhar dinheiro. E a questão da discussão do gramado é uma discussão econômica também. Não tem qualidade. Ninguém vai comer a grama sintética ou não, ou a natural. A discussão é levar vantagem sobre o outro financeiramente. Então o Flamengo busca no direito de TV, o Palmeiras busca no gramado, tem mais show, e assim é. E nós vamos continuar nesse embate ridículo, né? Em que, numa situação, enquanto se coloca... Quando a CBF tem que levantar questões sobre fair play financeiro, sobre padronização de gramado, é porque a gente está roubado. E a gente depende da CBF ainda, porque os clubes são piores, cada um puxa do seu lado. E, na verdade, o Palmeiras nunca vai defender o gramado natural porque quebra o negócio dele. Simples assim, quebra o negócio dele. Os argumentos do Rogério foram vencedores. Se fosse um tribunal, um júri, acho que declararia... Era só o que faltava. Eu vivi pra ver o Abel Ferreira falar de gramado. Gente, vocês estão de brincadeira. Mas você prefere o Não, mas é um imenso aqui, né? É outra realidade. O Palmeiras tem o pior gramado do Brasil. Aonde, Gago? Joga no sintético. Joga no sintético. E aí, é melhor que não é um campo esburacado, Não, que tava o aí. sintético do Palmeiras. E aí, desculpa. Vai falar de lesão, Abel. Quantos jogadores machucaram jogando no Allianz? Rogério Ceni, mito. E quantos jogadores já machucaram em campo assim ruim? Tá bom, quantos jogadores? Então você tá colocando a média, Gago. Não é assim, coloca. O jogador já machucou também, já lá no... Mas, Edu, o Palmeiras perdeu por causa do gramado? Não foi pelo gramado. Eu acho que tem que valorizar o trabalho. Isso. Eu achei que o Ganhou Rogério as duas, foi... a ida e na volta. Eu acho que o Rogério tinha que valorizar mais a vitória, porque vencer o Palmeiras não é fácil. Aí ele quer falar assim, o Palmeiras só tem uma jogada, chuta a bola lá na frente e briga. E não é. O Palmeiras tem jogo no chão. Acho que aí Tem que ter alternativas. E o Palmeiras tem esse. E o gol do Bahia foi como? Não foi tiro direto lá pro cara lá? Direta. E aí? Faz parte do jogo. O conteúdo do Rogério, eu não concordo totalmente com o conteúdo. Acho que a questão do gramado, pelo Allianz ser sintético, acho que ele foi bem. Agora, o jogo do Palmeiras não é só reativo, só. O jogo do Palmeiras, especialmente o primeiro tempo contra o River, já mostra que mudou. Ele evoluiu. Exato. O Palmeiras sempre foi muito bom, mas agora ele atingiu uma excelência. E era nítido que os caras estavam cansados. O Bahia não tem nada a ver. O Bahia também perdeu pro Vasco, jogo atrasado. E o Bahia foi lá e fez o papel dele, e o Ademir voltou e já fez um golaço. O Mito jantou. E o campeonato, se a gente não abrir o olho, vai ser assim pra todo mundo. Esse jogo aqui pode colocar 3 pontos na conta. Não. E o chorão do Abel, velho. Cara, chorou. Não é assim mesmo. O Mito deitou dele dentro e fora de campo. Ao Abel... Quem te viu, quem te vê. Mito. Rogério Ceni. Rogério tem que comer muito feliz com o feijão pra ganhar o título que ele ganhou. Deu até a voz. Você colocando isso faz eu mitar quase. Olha, o Rogério Ceni sendo elogiado pelo Ronaldo em detrimento de Abel Ferreira. Eu tô adorando isso. Fora disso, teve o goleirinho também. Mas diante dessa situação, pro Mas Abel é líder Ferreira, ainda, só pra te lembrar. dá uma segurada. É líder na Vou falar uma coisa pra você. Diante dessa situação, um busto urgente pro Abel Ferreira no Palmeiras. Ele merece. Um busto. Eu tô pedindo isso há um mês. Um busto pro Abel Ferreira. Um busto pra ele, que ele é um dos grandes treinadores e o maior treinador que passou pela Sociedade Esportiva Palmeiras. Olha, você entrou no Vasco do Diniz agora e depois não é clássico? Não tem o São Paulo? E aí? Não, bem tranquilo. Não vai reclamar do gramado também lá, hein? Porque lá, normalmente já perdem lá. E só um negócio, o Rogério Ceni, o Chico fala, mas tudo o que o Rogério falou, não concordo com tudo. Uma hora o treinador cansa. E eu sou fã do Abel, sempre falo aqui. Mas uma hora o treinador adversário cansa, do cara em toda a coletiva, sempre que perde, o cara chega e dá uma desculpa. Não sabe reconhecer a vitória do adversário. Toda vez que perde. Mas ele falou parabéns. Só que ele fala, ele dá ali a elogiadinha, depois muda todo o contexto. Não, porque não dá pra jogar no gramado. E aí, Palmeiras, vocês, se todo valoriza o trabalho que ele fez. O Bahia fez um grande jogo, ganhou do Palmeiras. Valoriza o time dele. Mexeu com o Ele quer bater a partir de hoje, todo clube que jogar no Allianz Parque contra o Palmeiras e achar o gramado ruim, peço que vá à CBF, com uma reclamação formal. Vão pra CBF, todos os clubes. Porque o Palmeiras... Você prefere um campo desse do que o sintético? Do que o sintético do Palmeiras que machuca 320 mil jogadores. Vai mesmo. Vai pisar no furado, vai machucar. Mas a questão é uma só. Ele faz as suas evasivas que desclassifica a vitória do Bahia. Esse é o ponto. Ele no fim, é sorrateiro, né, doutor? Não é algo tão claro. De lambuja, vai que vocês ganharam o jogo. Mas o tempo todo ele fala dos problemas que ele teve por não ter ganho o jogo. E que sempre culpando a outra coisa, e não o próprio time. Ele tá certo defender o time, mas ao mesmo tempo ele não dá ao Bahia, não dá ao adversário os méritos. Agora, o Abel Ferreira, ele tem algumas declarações que são meio controversas. E a de ontem, para mim, ela foi bastante. Por quê? Porque todo o futebol brasileiro reclama do gramado sintético. Todos os jogadores reclamam do gramado sintético.
Nunca ninguém do Palmeiras se pronuncia sobre isso, tirando a presidente que defende. Por quê? Porque o Palmeiras tem gramado sintético. Porque o Atlético Mineiro tem gramado sintético. Atlético Paranaense, Botafogo, tem gramado sintético. Agora, se o Abel não aparece para falar mal do gramado sintético, o que eu respeito, porque é o clube que ele defende, então realmente ele não pode criticar, ele vir falar de outro gramado, eu acho muita, mas muita hipocrisia. Ou ele questiona o sintético e o gramado da Fonte Nova, que realmente não é bom, porque nessa mini treta, nessa troca de farpas, eu vou concordar com o Rogério Ceni, pô. O Abel Ferreira, sério que ele quer sair do estádio reclamando de gramado, quando o time dele joga num gramado que é criticado por todos os grandes jogadores do futebol brasileiro? Já 2 vezes, publicamente, o Abel falou mal do gramado pela conservação, não da grama sintética. Ele falou recentemente, até interessante, não deu muita polêmica, quando ele falou no final do ano passado, o gramado tinha que ser reformado, né? Porque estava aquela pasta, o polímero verdinho foi até trocado por cortiça, ficou o gramado mais feio, não necessariamente pior, por causa disso. O Abel fala mal do gramado e recentemente ele falou que o gramado não tá bom. Ele falou sobre o gramado específico do Allianz Parque, ele não falou sobre gramados artificiais. Agora o que você fala, a grande maioria fala, e gente do Palmeiras comenta pro travesseiro. Não, evidentemente, oficialmente, que não gosta de jogar no gramado artificial. Agora eu, para deixar muito claro assim da minha parte, eu prefiro gramado que não dê lesão, seja artificial ou seja natural. Se o natural dá lesão porque tem buraco, é horrível. Se o artificial dá lesão por ser artificial, que é uma gigantesca discussão, e os cientistas, que não sou eu e nem é jogador, o jogador que joga, mas não é ele que sente. Claro que não se lesionam, mas não necessariamente no campo. Mas a grande maioria dos jogadores não gosta de jogar gramado artificial. Mas eu não estou aqui como advogado de defesa do Abel, não mesmo. Só para dizer o seguinte, ele é quem é a única pessoa no Palmeiras que critica o gramado do Abel Ferreira. Só isso. E agora eu quero saber a sua opinião. Quem você acha que teve razão nessa treta? Abel Ferreira ou Rogério Ceni? Comenta aqui embaixo, vou ficar de olho nas respostas.